Saudações, então esse é o vídeo de treino, né? Eu vou falar do treino de hoje. Meu treino de hoje foi braço, é o treino que eu mais gosto. Tá? Meus treinos não tem nenhum conjugado de grupo muscular, não. O único que é conjugado é esse, o que é o bíceps e tríceps. Os outros todos são individuais, os grupos musculares. Então o dia do peito é peito, costa é costa, quadríceps é quadríceps, femoral é femoral. E assim vai. Então o treino de hoje foi o único que é conjugado, que é bíceps e tríceps. Bom, hoje eu fiz o treino na Smart Fit do Norte Shopping aqui no Rio. Eu acho lá muito mais amplo que a academia aqui do Meyer. Apesar da logística, eu tenho que me deslocar, mas o treino, a academia é mais espaçosa, não fica esbarrando em ninguém, e eu primo muito pela segurança. Um peso daquele cai em cima de alguém, ou você esbarra, tropeça, enfim, lesão, eu tô fora. Então eu prefiro me desgastar, mas fazer um treino num lugar adequado. Vamos lá. Então cheguei na academia, fui pro vestiário, primeira coisa, me pesei, 85 quilos, tô dentro do esperado, para minha expectativa, e sentei lá, peguei meu celular, comecei a mentalizar a série, tá? Então uma coisa que eu aprendi a fazer que eu acho muito interessante. Eu já mentalizei, então vou fazer esse exercício nesse aparelho, aquele que fica lá no canto, depois eu vou para cá que fica perto da barra, e o outro já fica perto dos três que... Enfim, você já mentaliza e já sai dali com o que você vai fazer na cabeça. Não ficar parando toda hora. E concentração o tempo todo. Ainda assim, eu tive erros, e vou falar cada um deles. Primeiro exercício foi rosca direta na polia. Então, o que eu posso falar de detalhes com relação a observações com relação a isso é que eu consegui colocar um peso muito bom, uma carga muito boa. Coloquei 28 quilos para mim, tá? Tô falando para mim. Último treino eu coloquei 30. Como eu tô com uma dor no antebraço, então eu não quis aloprar, né? Então eu fiz ali com 28. Eram 3 séries, né? E na terceira eu coloquei 30. E consegui fazer. Então às vezes eu prefiro me poupar e não lesionar do que sair aloprando. Eu me conheço e eu sei quando eu posso e quando eu não posso. Então isso é uma coisa muito importante. Eu aprendi com o meu coach. Você ter a sua consciência do seu físico, tá? Então você se conhecer para você não exagerar e não fazer menos do que podia, tá? Saindo dali eu fui pro tríceps testa. Então consegui um banco já conforme eu tinha idealizado, próximo das barras. Eu já fiz esse planejamento mental e deu certo. Consegui uma pessoa bacana ali para revezar e consegui fazer ali o tríceps testa, sendo que ao ler o exercício, então o nosso coach ele sempre altera de 2 em 2 semanas, né? Então eu olhei ali, eu não prestei atenção, mas tinha um descanso entre uma sequência de séries e a outra sequência. Eu não li, então a mente não lê, o corpo paga, tá? E outra coisa que eu me confundi também, era o exercício era tríceps testa, e eu não sei porquê, na primeira série que eu fui executar, na minha mente veio que era o tríceps supinado. Então eu peguei lá o peso que eu faço, supinado, e quando eu terminei eu falei assim, peraí, deixa eu olhar. Nossa, errei. Então, concentração é importantíssimo, gente. A mente, a gente aprende no quartel isso. A mente não pensa, o corpo paga. E o meu corpo ralou hoje, tá? Bem feito para carcaça, nossa carcaça. Terceiro exercício era rosca alternada. Foi no meu limite também. Procurei seguir as mesmas cargas do último treino de semana passada e eu fui no limite. O engraçado é que esse exercício que o meu coach passou, eu tenho que separar meia dúzia de halteres, tá? 6 halteres. Então, numa espécie de pirâmide. Então, aqueles que estão mais acostumados, coloca ali uma sequência com um peso, dá um intervalo, um peso maior, dá um intervalo, peso maior. Aí vai regredindo nessa mesma sequência inversa. Então, foi um exercício muito cansativo. E quando terminou, eu estava exausto. Inclusive a garrafinha d'água, que estava 1/3 de água, estava pesada. Então eu aprendi isso. Quando você pega a garrafinha d'água, pega um celular e ele está pesado, é porque você foi no seu limite.
E é muito bom quando você chega no seu limite, você sabe que você não se poupou e também você não se lesionou. Então foi excelente. O próximo exercício que eu fiz foi na polia, foi o tríceps testa na polia. Então, a polia que eu faço lá no Norte Shopping, ela é muito leve. Normalmente eu zero ela. Até um colega que treina comigo também zera. Só que assim, eu me subestimei. Eu subestimei o exercício, aliás. Então comecei a fazer, eram 2 pirâmides, sobe e desce, sobe e desce. Então o que acontece? Quando chegou na segunda pirâmide, também fiz o descanso, mesmo assim, comecei a falhar. Falhei uma e na outra sequência falhei uma também. Então, às vezes a gente olha assim, o chefe passou, né? O treinador passou isso aqui é moleza. Quando você vai executar, que você chega, no final você... Olha, ele fez isso aqui pensado em me deixar esgotado mesmo, tá? Finalizando, foi o treino a final foi um conjugadão. Então, 3 exercícios diferentes. Na rosca direta, depois tríceps testa e depois rosca. 3 exercícios diferentes numa sequência conjugando bíceps com tríceps, tá? Eu vou falar pra vocês uma coisa, o meu tríceps tava tão inchado, assim, o pump dele tava tão bom, eu até brinquei com o meu coach, eu falei assim, mandei a mensagem assim, olha, parece que vai nascer um alien daqui, o tríceps, né, tava bem pump muito bom, e finalizei ali essa sequência, né, aí engraçado que o cara que tava revezando comigo, eu percebi que ele ficou um pouco assim, eu peguei o banco, no que eu fui pegar a carga e voltei, pegou o halter, voltei, eram 3 halteres diferentes, aliás, 3 barras diferentes, né? Ele colocou um peso ali no banco, mas eu mostrei, deixei lá marcando o terreno, minhas coisas, e ele colocou o peso dele lá. Quando eu cheguei, ele não gostou muito, então ficou aquele climão assim, eu não dei ideia, eu simplesmente ocupei o banco, e o peso maior era o do tríceps supinado, 45 quilos. Aí eu entendo que ele queria se mostrar, tipo assim, você tá aí se contorcendo toda, olha só o que eu faço. Aí ele chegou de repente no meio da minha série e falou assim, posso fazer uma com 45? Pode. Ele pegou 45 e fez o rosca direta, só que, gente, ele fez cobrinha, dancinha, fez o movimento todo, sabe? E fez, se não me engano, ele fez mais 5. E assim, ele queria mostrar que fazia... Eu, naturalmente, eu sou assim, o cara pode chegar do meu lado e fazer com 80, 100 quilos. Eu faço o meu peso e é o que proporciona o shape que eu tenho. Eu faço na execução correta. Eu aprendi a fazer o exercício de forma correta. É o que dá resultado. Então, naturalmente, peguei o meu peso de 35, 10 quilos a menos e fiz no padrão paraquedista, tá? Padrão Tazutino. Fiz lá execução correta, subindo até o peito, sem fazer dancinha, sem fazer balanceio, sem fazer cobrinha. E fiz ali meu exercício, nem olhei para a cara da figura. Eu acho que se ele observou a minha execução, ele deve ter ficado envergonhado. Então a gente sabe que não, mas evita, mas tem essas vaidades, né? E você silencia qualquer um fazendo a sua execução correta. O treino foi excelente e eu espero ter contribuído de alguma forma. E se vocês quiserem contribuir comigo, façam seus comentários aí nesse vídeo. Serão muito bem-vindos e até a próxima. Pessoal, uma recapitulação aqui do que eu falei, o treino que eu fiz de braço. Eu esqueci de falar uma coisa, tá? Eu vou postar um pedaço do meu vídeo. A execução é errada, tá? E quando eu mandei pro meu coach, ele me explicou, cara, você tá todo desequilibrado. E ele me mandou a execução correta, que eu vou colocar depois a execução correta dele. E realmente ele falou pra mim, por isso que você sentiu muito inchado seu tríceps, porque você fez um esforço além do necessário. Tá? Então vou colocar o errado e o certo, que é a execução do coach, tá bom? E fica o ensinamento. Quem faz treino com coach online, pergunta e espera a resposta, não sai executando errado não. Tá bom, pessoal? Então, outro detalhe que não ficou claro, foram os 3 exercícios do conjugadão no final. Então, primeiro foi o quê?
rosca direta, pegando aí o bíceps. O segundo, pegando o tríceps, foi tríceps supino. E o terceiro também pegando o tríceps, o rosca inversa, tá? Pegando o tríceps. Então, um para bíceps e 2 para tríceps, tá certo? Então, muito obrigado aí pela compreensão. Espero ter ajudado. Aguardo a contribuição de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo.